Senhores, bom dia a todos. Ainda é bom dia? Ainda é bom dia. 2 minutos. Senhores, estão bem? Bem? Eu não ouvi. Estão bem mesmo? Ah, suportam mais uma palestra? É bastante ingrato falar depois desse time. Faltou o doutor Sobral, eu tive sorte, né? Ele virá depois. É? Tiveram sorte, eu tive sorte. Eles vão pegar uma palestra com mais tempo sua. Pois é, tem a verdade, né? Senhores, a minha ideia é falar um pouco desse aspecto do mundo virtual e o papel da perícia na investigação privada. Depois o doutor Sobral vai me desmentir em tudo no próximo painel, e a ideia é essa, como disse o nosso presidente, é trazer vários viés de uma mesma discussão, né? Eles não podem ouvir um discurso único, senão não faz sentido. Eu gostaria, nesse interim, fazendo uma ligação da minha palestra com o que foi falado brilhantemente pelo Dr. Fernando Tasso, eu concordo perfeitamente com tudo. Eu gostaria de trazer algumas acepções que eu fiquei feliz quando o ouvi falando, e algumas coisas eu tenho propugnado com um ligeiro apelido diferente, com um alias diferente disso. Dr. Fernando e ouvintes, eu acredito hoje que não existe um liame. Acho que talvez nunca tenha existido entre mundo real e mundo virtual. Digo isso já há muito tempo. Essa era o primeiro slide. Hoje eu consegui não falar transparência. O primeiro slide das minhas apresentações, que hoje eu acredito que nós temos um mundo real virtualizado. Então, coaduna perfeitamente com o que foi brilhantemente exposto pelo Dr. Fernando Tasso, que é assim, nós somos a mesma pessoa. O Dr. Coriolano também brilhantemente tocou isso, quer dizer, o magistrado que manifesta por determinado clube, a pessoa do magistrado, ele não deixa de sê-lo. Aquelas questões foram levantadas, mas não pode ter Facebook, não pode ter Twitter, não é? Isso é uma questão indissociável. Nós, quando investimos, temos que ter aquela famosa dignidade do cargo, só que você não deixa de ser o ser humano. E eu diria um pouco mais também, eu não acredito que nós estamos na sociedade da informação. Ao meu ver, que fui administrador de empresas também, sociedade da informação era aquela época dos anos 80, 90, em que você tinha que saber muito para para poder progredir, né? O segredo da época IUP, você tinha que saber vários idiomas, você tinha que ter um conhecimento avançado. Hoje nós estamos na era da integração e interação. Isso explica tudo, ou seja, eu abri mão da minha privacidade voluntariamente para poder interagir. Então eu me exponho na rede social, sim, porque eu quero que as pessoas saibam como eu sou e interajam comigo por afinidade. Então antes os relacionamentos, eu digo relacionamento de uma maneira geral, acadêmico, pessoal e até o relacionamento afetivo, ele era dado principalmente pela proximidade. Então eu interajo com quem está próximo de mim, com meu colega de trabalho, com meu colega de estudo acadêmico. Agora não. As pessoas interagem com quem elas têm afinidade. Não importa que a pessoa fale outro idioma, não importa que ela more de maneira distante, né? Então nós temos agora um viés um pouquinho diferente desse tipo de situação. E eu diria, nesse contexto em que eu não consigo fugir dos conteúdos na internet, que talvez valha a pena não eu me inibir da rede, porque a hora que aparece um conteúdo negativo, é só aquilo que existe no meu nome. Então talvez valha a pena nós começarmos a produzir mídia, não é? E o que mudou nesse relacionamento é isso. Hoje, o que eu tenho? Hoje a pessoa produz mídia, e isso é que mudou no jeito de ser da rede. Então antes a pessoa podia ficar à vontade numa festa de fim de ano, porque o universo era pequeno. Hoje cada um é um jornalista, é como se aquilo saísse num viés publicado, né? Na verdade, a internet é mais danosa do que a capa de uma revista semanal. Aquilo passa com o tempo. Se aquilo não tiver indexado na rede social ou até num buscador, isso tende a ser esquecido.
Para finalizar isso, eu dou 2 exemplos recentes. Essa semana houve um crime em Ribeirão Preto, cidade original do nosso, praticamente de nascença, né? Do nosso delegado Sobral, em que houve um assalto e as imagens foram veiculadas não na internet, mas ato contínuo na internet, mas no órgão de imprensa. E a mãe delatou o filho. Não foi preciso fazer uma investigação criminal. A mãe ligou e falou, é meu filho que está assaltando. E aí delatou o filho, isso virou uma história bastante interessante. E a segunda que eu diria é justamente uma questão da relação, que isso foi brilhantemente abordado também pelo Dr. Fernando Tasso, a nossa relação com a mídia. O que eu espero dela? Será que tudo que eu coloco é o que eu quero que as pessoas saibam? Ou será que eu tenho uma falsa expectativa de que eu estou num horizonte, estou aqui no meu universo, no meu ambiente, e eu acho que isso não vai ficar distrito a esse ambiente? Esse exemplo eu diria de um processo que nós atuamos, que era segredo de justiça. Fizemos a perícia. Envolvia uma menor, e a parte que não era o meu cliente, a parte oposta, toda vez que ela ficava insatisfeita com uma decisão do processo, ela punha na rede social. E alimentava o despacho com seus comentários, fazia o seu juízo de valor sobre a juíza, sobre a minha cliente, etc. E aí nós juntávamos aquilo, fazíamos um laudo e juntávamos na ação. Segredo de justiça ainda. Mas aí ele pegava esse conteúdo, olha, e agora eu não posso nem publicar na rede social, olha o que saiu. Isso foi num crescendo, chegou a hora que não se localizava mais a parte. Como é que nós fomos achar? O sujeito mudou de cidade, ele era dono de um restaurante, ele fechou o restaurante, abriu em outro local, começou a fazer check-in com o Instagram. Aí nós localizamos a pessoa e fomos verificar e estava mesmo no local. Então, olha como é que o uso da rede social é uma coisa que tem que ser pensada, né? Nós temos que pensar nisso com uma linha editorial. O que eu quero publicar? Para aquele calor da hora, quando eu vou publicar algo, no calor do momento, eu me critico. Será que isso está de acordo com o que eu quero que esteja na internet? Então, fica essa acepção e que eu acho que foi bastante brilhantemente exposta. Senhores, eu ouvi falar da investigação privada, criminal, com meio eletrônico, naturalmente. Eu trouxe um estudo de caso, que é uma perícia de voz. Como é que eu consigo usar a manipulação de voz para identificar uma autoria? Eu costumo sempre dizer que perícia, no meio eletrônico principalmente, aí eu pergunto, quem aqui assiste CSI? Cadê o público do CSI, senhores? Bate a novela no Ibope? Não é? Vocês não admitem, mas assistem. Aquilo é um bocado fantasioso, mas serviu para tornar a profissão um pouquinho mais popularizada, né? Então, os senhores pegam o CSI, tiram toda a emoção, toda aquela parte bacana de passar faixa amarela, armado na cena do crime, e voltam para o laboratório, aquelas cenas exaustivas do laboratório. Aí os senhores estão na perícia forense, né? Tiram toda a emoção e deixam o método, e é justamente método o primeiro item da perícia forense. Depois eu tenho ferramenta e depois técnica. É muito comum, quando nós falamos em perícia forense, a pessoa fala, mas eu manipulo o FTK, eu sei usar o Incase, né? Manipular a ferramenta forense não é perícia forense. Nós temos aí uma série de senões que eu preciso dominar, principalmente o método, para conseguir fazer o que nós chamamos aqui, a maioria acho que são advogados, né, de cadeia de custódia. Então não basta eu ter a prova e eu saber quem é, eu tenho que elencar aquilo de uma maneira coerente que eu consiga em juízo não ter aquilo que eu chamo, doutor Fernando Tasso, de alegria de primeira instância, né? Eu junto um probatório duvidoso, às vezes passa, num segundo momento eu tenho uma crítica, claro que não na vara do doutor Fernando Tasso, aí não passa nem na primeira, mas convém justamente ter um critério um pouco maior. E como é que seria esse trabalho? Eu tenho que ter uma visão holística, ou seja, eu não chego na cena do crime, vejo uma cerca de proteção cortada, uma criança estatelada, pais esquisitos,
Falo, foram eles. Aí eu começo a buscar um probatório para provar aquela convicção prematura que eu já tive. Então o trabalho do perito é exatamente o oposto. Tem que fazer um trabalho desapaixonado e que a ciência me mostre, se essa for a direção, que a direção é aquela. Então, visão holística, escolho um método, aplico com rigor científico e aí eu chego à conclusão. Ou seja, é um silogismo, né? Premissa maior, menor, conclusão. Se eu falho em uma delas, escolho o método errado para tratar aquela informação, uma ferramenta de propriedade industrial, eu uso numa planilha Excel, por exemplo. Eu vou chegar à conclusão que elas são idênticas. Então tem que escolher o método certo, aplicar criteriosamente. E o que nos trazem aqui essas ferramentas? Nos trazem justamente logs, hashes, as senhas. Antigamente, quando se fazia uma busca e apreensão, você dizia assim, desliguem os computadores. Hoje você diz, afastem-se dos computadores. Porque a ferramenta própria, colocada naquele computador, me permite capturar, inclusive, a senha. Se tiver uma criptografia bastante séria, eu capturo a senha e já tenho acesso, né, ao computador. Ou seja, nos traz o quê? A autoria, ao final, se eu aplicar o método adequado. Eu trouxe aqui uma questão de voz que nos parece bastante interessante, isso é pouco tratado aqui no Brasil, que é utilizar a individualização pela voz. Quando eu falo em DNA, todo mundo sabe que é uma ferramenta bastante útil, pois a voz, apesar de obedecer a padrões, os homens têm determinadas frequências, a mulher idem, crianças, adultos, etc., eu tenho uma acepção individual da voz. Eu consigo ter uma assinatura na voz, mesmo a voz disfarçada, mesmo aquele imitador proficiente aqui, que imita várias pessoas de vários sexos, eu consigo ter a assinatura dessa voz. Então eu trouxe um caso, claro, é caso concreto, não tem autoria, mas é um case de perícia, em que uma pessoa se passa por outra, de outro sexo, não é? E o objetivo da perícia era mostrar, primeiro, que a imitação era perfeita, até os acentos das palavras, e aí eu conto o caso, é um marido se passando pela mulher para obter a segunda via de uma conta telefônica, e conseguiu, numa central telefônica, sem a senha. Então, foi um caso bem interessante. Mas não existe crime perfeito, né? Então, logo, obteve a senha, a vítima, a minha cliente, naturalmente, só tem clientes inocentes, recebeu o protocolo no celular dizendo, o seu atendimento foi bem sucedido. A pessoa estava dormindo, ligou para o... Escuta, que atendimento é esse? Eu não pedi nada, né? E aí a pessoa explicou, obteve-se a gravação, a original, e aí o viés era provar que não era a pessoa, porque era idêntico, né? É o marido, afinal, ou ex-marido. Uma questão de vulto patrimonial, ou seja, uma disputa bastante interessante. Segundo, era provar que era uma pessoa de outro sexo, ou seja, não só não era a autora, como vamos já de plano matar isso, quer dizer, eram homens passando por uma mulher. E no final, individualizar, dizer quem era o autor. Então são 3 gradações da coisa. Eu mostro aqui um laboratório de voz, né? Esse laboratório é um pedaço do laboratório de voz do FBI. Nos Estados Unidos eles tiveram uma estratégia bastante boa, que é o seguinte, eles criaram 16 laboratórios, ou seja, 16 ICs federais, distribuídos pelo território inteiro. Então, a polícia estadual, se precisa de algo, ela não tem o seu próprio instituto de criminalística. Eles vão até um desses laboratórios, são atendidos por peritos do FBI, analisam a sua evidência e saem com o resultado. Então, foi uma forma de canalizar recursos de uma maneira bastante, que me parece, bastante interessante. O Dr. Sobral vai dizer o que acha disso, se é bacana ou não, para o nosso modelo. E esse é um pedaço do laboratório de voz do FBI. Senhores, quando fomos analisar voz, lembra que a questão é científica? Eu tenho que saber como é que é a frequência de voz.
Eu tenho, quando eu digo um som audível, eu tenho várias grandezas, né? Não vou entrar no tecnicismo, mas eu tenho frequência, eu tenho impedância, tenho várias grandezas que eu preciso definir. E qual não foi a surpresa, e foi bastante esclarecedora essa perícia, que eu descobri que a frequência mais alta do homem é inferior à mais baixa da mulher. Os senhores conseguem compreender agora como as mulheres se fazem ouvir com muito mais facilidade que os homens? Então aqui, ó, não é? 2 mulheres parecem 4, não é? Então, está explicado. Ou seja, desistam de discutir. As mulheres têm razão, de plano. Senhores, então, uma vez que eu sei que a frequência da mulher é muito maior, o que eu vou depreender já... Premissa maior está dada, a menor. 2 mulheres conversando, eu vou ter uma média de frequência bastante alta, não é? Então, voltando um pouquinho, se eu tiver um homem e uma mulher, eu vou ter que conseguir uma média baixa. Claro que não é um simplismo tal desse a perícia, mas já é uma informação interessante. Primeira coisa que a gente faz, individualiza o arquivo. Eu preciso saber o que eu estou tratando. Então, dou nome à coisa. Limpo os sinais de fundo, é uma gravação de central telefônica, amplifico esse sinal, sem mexer com a frequência. Né? E aí eu começo a extrair as grandezas. Esse aqui é o gráfico da ligação inteira, quando eu tenho o sinal é alguém falando, quando eu tenho o sinal menor é espera. Eu começo a tratar esse sinal, né? Começo a pegar a ferramenta forense, eu já escolhi a técnica, o método, começo a trabalhar a ferramenta forense. E aí eu consigo saber o quê? Num primeiro momento. O que eu vou fazer? Vamos lá. Essa é uma matriz ativa, mas um pouquinho lento. Primeiro, eu tenho que converter esse arquivo. Esse arquivo me vem num formato, as ferramentas forenses utilizam outro formato. Converto, ainda não perdi nada da sua grandeza, nem de nenhuma informação. Eu consigo fazer o quê? A degravação. Os senhores sabem que qualquer vídeo, qualquer áudio, eu tenho que degravar isso, eu tenho que ter, por mais que eu entenda o áudio, eu tenho que ter uma degravação automática disso. Então a ferramenta forense me degrava, me dá a conversa parágrafo por parágrafo. Faço isso tanto digitalmente quanto com a conferência humana, né? E passo a fazer as análises desse material. Então, isso é um método forense aplicado. E aí o que eu faço? Eu consigo separar os interlocutores. Olha que interessante. Ponho uma voz, separo um interlocutor de outro. Consigo fazer essa separação. E eu descubro que, em um caso, a frequência que eu vou ter é nesta base, em uma das conversas. Posso tirar um histograma dessa frequência, só para verem as variações. Separo os sinais, não é? E eu consigo, no final, descobrir o quê? Com sexos diversos, ou seja, a primeira gravação, porque depois nós obtivemos a gravação da própria cliente conversando. Aí, por sorte, era uma mulher, ficaram 2 mulheres conversando. Então, o gráfico que eu tinha aqui no primeiro caso me dava uma média baixa. Se vocês lembrarem, eu tinha uma média de 200 a frequência. Então, isso aqui já foi um indicativo bastante interessante aqui. Começo a analisar o outro interlocutor, pego uma amostragem, eu consigo pegar um pedaço da gravação e analisá-la. E aí consigo já uma frequência bastante baixa. Esse já é o homem se passando pela mulher, uma frequência 156. Então, indo logo aqui para a resolução do caso, eu consigo a seguinte situação. Um homem falando, eu sei que a frequência é baixa. Agora eu já imagino outra parte, né? Mas não era um homem falando, era um homem imitando uma mulher. Aqui que nós fomos buscar um estudo de voz de transexual. E existe. Né? A ciência é bacana. Existe. Existe um sujeito que se dedicou a vida inteira, que é o Coleman, a estudar a influência de um homem que passa a vida falando como uma mulher, se isso altera a frequência ou não. Em resumo, a máxima que ele tem é que não. Então, um homem imitando uma mulher mantém a sua frequência. Eu trouxe isso já com sexos diversos, tenho aqui a mesma média, com o mesmo sexo,
eu tenho aqui uma frequência bastante alta. Então, 2 mulheres, uma mulher e um homem. Fomos apresentar isso aqui num congresso recentemente e aí as pessoas começaram a objetar algumas coisas. Não, mas porque quando eu falo no celular, que a ligação era de celular, há uma coisa chamada multiplexação, há um tratamento do sinal e que ele é exprimido e depois, para traduzir para o analógico isso, ele é multiplexado, né? Mas eu comprimo e depois devolvo ele no formato original, então nada se perde, né? É remontar a física. E no final, senhores, o que nós tivemos? Analisando os 2 casos, e aqui eu dou um exemplo de como se faz isso, né? Você submete as evidências a um tratamento, critica esse tratamento, e aí no final você é convencido pela evidência. Essa questão chegou a tal situação de desconforto, para resumir aqui e encerrar, que durante a audiência a pessoa bateu o pé e disse assim, não fui eu que liguei. Eu dou uma amostra da minha voz. E aí foi tudo que nós queríamos, né? Porque com uma amostra da voz, nós conseguimos comparar e provar o DNA da voz, se eu puder dizer assim. Então ali se teve a prova de que foi a mesma pessoa que ligou. Isso acabou tendo um impacto bastante desfavorável para outra parte. É um exemplo que eu quis mostrar. Aqui a ficha técnica das ferramentas que nós trabalhamos com isso. E no final, eu gosto de encerrar sempre com alguma frase do Sir Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, né? E o interessante é isso, eu acho que expressa perfeitamente a perícia forense. Quando eu elimino tudo que é impossível, o que sobra deve ser, e aí o interessante é o deve ser a verdade, né? Por mais que improvável. Eu acho que esse é o trabalho científico por excelência, e quando você se conduz assim, tem grande chance de você obter a verdade real, né? Senhores, é o que eu tinha para expor.